Glória a Deus. Obrigada, queridos, por voltarem, né? Nós tivemos um probleminha de conexão, mas já conversamos com a filha dela. Nós vamos entrar no Instagram da filha dela, né? De repente, foi algum problema lá. E em nome de Jesus vai dar certo, viu? Vamos contactar agora todo mundo voltando. Todo mundo voltando. Aleluia. Daiane, cadê Daiane? Vamos entrar, vamos colocar aqui, convidá-la. Né? Vamos convidá-la. Daiane, que é a filha de. Glória a Deus. Cadê Daiane? Não estou vendo. Vamos aguardar só um pouquinho. Vai chamando o pessoal. Vai dar certo, né? A gente não tem nenhum minuto. Vai dar tudo certo. Daiane, entra aí pra gente ver. Glória a Deus, glória a Deus. Dá uma ligadinha pra ela de novo. Pra ver o que tá acontecendo. Isso. Nós adicionamos agora a filha dela. Eu creio que vai entrar. Em nome de Jesus. Obrigada. Glória a Deus! Denise, mulher de fogo! Aleluia! Como já começou no manto, né, minha filha? Olha, Oh, meu Deus! nós temos diversidade de unções. Né? Tem aquele profeta mais quietinho, mais polido, né? Mais, digamos assim, mais profundo nas escrituras. Né? E tem aqueles profetas mais do manto, do fogo, do monte. É E eu acho verdade. linda essa diversidade, porque Deus não tem prediletos, contanto que esteja dentro da palavra dele e movido pelo Espírito, isso que é importante. Então a gente está diversificando, né? Já tivemos pessoas bem tranquilas, mas que quando abre a boca é um trovão, né? E tivemos Conceição quietinha, mas, meu Deus, veio o oculto e o profundo. Agora temos Denise. Gente, quem é Denise? Denise, fogo puro, né? Denise, eu vou falar um pouquinho de Denise e depois ela vai falar para vocês. Denise, eu a conheci naquele culto de oração lá da igreja Peniel. Lembra, Denise? Lembro. Há cerca de uns 25 anos atrás, né? Eu era nova na fé, eu era de uma igreja tradicional, mas dentro de mim tinha um fogo, eu queria coisas mais profundas, né? E aí me falaram desse culto da Peniel, acho que era às terças à tarde, alguma coisa assim. Você lembra, Denise? Lembro. E eu lembro que eu ia lá e via aquelas mulheres lá na frente, que de vez em quando marchava, né? E quem era? Conceição dos Anjos, Denise e Jandira. Né? Não sei como é que É. tá Jandira. E Denise marcou muito minha vida pela, meu Deus, pela clareza e intensidade nas profecias. E passou-se o tempo, né? Eu vim para o Verbo da Vida, eu fiz o Rema. Depois nós encontramos com Denise. E ela fez o Rema, não é isso, Denise? Você é formada no Rema. Você lembra Isso. qual foi sua turma? Foi a turma de Nancy, Roberto. Sim, Foi em, sim. dois, foi em 2003. 2003, eu ainda morava em Aracaju. Né? E Denise Você foi já minha veio aqui. professora. Denise já veio aqui em Salvador. Tem pessoas que lembram de você, Denise. Já tem um bom tempinho e você profetizou coisas profundas, né? E o dia a dia, a diversidade de tanto trabalho. Hoje eu sei que você está cuidando também de uma igreja, ajudando. Agora eu quero que você fale quem é Denise para o nosso povo, que muita gente... Quem é essa Denise? Quem é essa Denise? Vocês vão conhecer. Mulher do fogo, mulher do manto. Mulher do oculto e do profundo. Quem é Denise? Denise é uma pessoa simples, né? Temente a Deus. Tenho duas filhas, né? Filhas também comprometidas com o reino.
Daiane, que é mestre na palavra, e tem Aleluia. o Deise, que é profeta também, está seguindo Uau. no ritmo profético, né? Deus ainda está lapidando, ainda está moldando, né? Mas a minha alegria é fazer a vontade do meu Senhor, é estar na presença dele, é entregar aquilo que ele me manda, é quando ele diz para eu falar, assim diz o Oh, Senhor. aleluia. A Ora, na unção já raia. está aqui. Você fica à Aleluia. vontade. Ela disse, Vânia, eu não tenho muita experiência com live. Eu digo, mulher, você tem experiência com microfone e você tem experiência com Deus. É o que a gente precisa. De mulher que esteja ali no secreto com Deus. E eu sei que você é uma dessas mulheres. Denise, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, né, de praxe, mas você é livre para desenrolar o rolo, Aleluia. para liberar. Eu Oh, te conheço, eu tenho aleluia. certeza que você está desde as madrugadas orando. Eu não tenho dúvida disso. Aleluia. Então, eu quero te perguntar, como foi que você percebeu o chamado profético em sua vida? Quando você recebeu Jesus logo, conta um pouco da sua vida. Quando eu recebi logo a Jesus, eu comecei a notar que Deus estava me levando para algo mais profundo. E eu confesso para você que eu tinha medo, né? Medo que a gente sabe que não vem do Senhor. E eu vim de Salvador, vim morar em Aracaju. Você é E baiana, chegando, é? eu sou baiana da Oh, Gema. glória! O povo mais lindo do Brasil. É verdade, é isso Eu mesmo, sou viu? Povo do sergipana, fogo. né? Mas eu sou baiana de É, coração. você já é baiana, já é daí da casa, viu? Então, Vânia, quando Deus me chamou para o ministério profético, foi aqui, em Aracaju, em uma conferência, eu não me lembro assim o nome dali daquele lugar, né? E foi um tempo que teve uma conferência aqui, veio um pastor renomado, que eu não lembro também o nome dele, porque tem muitos anos. E ele fez uma conferência na época e foi muita gente. Eu nunca vi tanta gente naquele evento. E eu tinha assim um pouco de dificuldade de ir assim em algumas coisas. Eu tinha dificuldade das pessoas, vamos ali porque tem um culto. Até hoje eu tenho uma preocupação muito grande. Mas nesse dia eu resolvi ir, né? E algumas pessoas da nossa igreja na época, eu congregava na Peniel, e eu disse, eu vou. E eu fui a esse evento. Chegando lá, um homem cheio do Espírito, muito usado por Deus, eu vi coisas sobrenatural na vida daquele homem, através da vida daquele homem. E quando estava ali a multidão, ele disse assim, Deus quer batizar no Espírito Santo pessoas que estão aqui. E é uma grande multidão. Eu quero dizer para você que você não tema, né, o que vier aos seus lábios. Deixe fluir. Você pode até pensar, mas eu vou imitar alguém. Não, você não vai imitar. Você vai deixar fluir, porque nessa noite Deus vai te batizar com o Espírito Santo e vai te dar dons. E aí, naquele momento, ele levantou o braço e ele disse assim, receba! E soprou no microfone. Quando ele soprou, eu no meio daquela multidão, eu comecei a falar em línguas, era algo que fluía de dentro de mim, que me assustava, e eu não entendia. Ao meu lado tinha um jovem,
E de repente eu senti como que alguém me virou para esse jovem e me fez colocar a mão no ombro desse jovem. E eu não entendia, e eu coloquei a mão no ombro desse jovem. Quando eu coloquei a mão, eu comecei a profetizar. E eu profetizava e eu chorava, e dentro de mim eu dizia assim: eu estou endemoniada. Eu não entendia o que era que estava acontecendo comigo. E saía a profecia, e aquele jovem chorava, chorava, e ele se curvava. Ele ficava tão pequenininho, e Deus também, eu ficava curvadinha e dizendo: Deus, eu estou endemoniada, na minha mente, na minha cabeça. E ali terminou. Quando terminou, eu fui para casa, eu não conseguia parar de falar em línguas, né? E eu fui para casa, não dormi. E no outro dia, pela manhã, eu fui procurar a irmã Ruth Amaral, minha amada, saudosa pastora. E eu cheguei na casa dela chorando, lembro como hoje. E eu dizia: irmã Ruth, me ajude, era minha pastora, que eu estou endemoniada. E ela disse: sente aqui, minha filha, que ela tinha muita paciência. Me diga o que aconteceu. E aí eu relatei a ela o que estava acontecendo comigo. E enquanto eu relatava, eu começava a falar em línguas. E ela riu. E ela disse: não, Denise, você não está endemoniada. Você recebeu o dom de profecia. Aleluia. Não se preocupe, Deus vai te usar muito nessa terra. E eu estou aqui para te ajudar. E você vai fluir nos dons. Então, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, e na mesma hora eu recebi o ministério chamado profético. Aleluia. Glória a Deus. Eu recordo da irmã Ruth Amaral, né? Eu era presbiteriana, mas como eu disse, eu tinha um desejo dentro de mim de crescer, de conhecer coisas que eu dizia assim: não, tem algo a mais. E aí me apresentaram, né? Tinha uns grupinhos na igreja, aqueles grupinhos secretos, que oravam no secreto. E aí me apresentaram o culto da irmã Ruth Amaral. Era o culto dos profetas, né? Parece-me que era segunda à noite. A gente ia e às vezes não tinha hora para acabar. Gente, o céu descia. Eu não entendia muita coisa, mas eu sabia que era Deus. E você muitas vezes estava lá também para dar a palavra, né? E eu lembro que, voltando a dizer, Denise é aquela profeta raiz, como dizem aí, né? Daquelas do manto, e ela estudou no Rema. Ela é graduada do Rema, tem a palavra revelada dentro dela. Muita coisa mudou depois do Rema. Cortou cabelo, mudou roupa, né? Que eu conheci Denise de coque, de roupas bem compridonas, né, Denise? Lembra disso? E a palavra revelada lapidou muita coisa, mas na essência, né? Com o poder de Deus, né? Na essência do chamado, ela só fez melhorar. Denise, eu quero te perguntar uma coisa, né? Eu perguntei à irmã Conceição e ela foi maravilhosa. Como eu te falei antes, eu fiz algumas perguntas aqui. Deus se manifesta em sua vida, nesse dom profético, mais em visões, em sonhos, discernimento de espírito, ou outra forma, ou de forma variadas, uma hora de um jeito, uma hora de outro. Como é que Deus manifesta esse dom profético em sua vida? Vânia, de formas variadas. O que menos eu tenho é sonho de revelação. Mas quando eu tenho, é algo assim profundo. E então, Deus, a maneira mais evidente que Deus me usa é em profecia. Em profecia e também interpretação, né? Eu me lembro que eu recebi também o dom de profeta de interpretar com o meu amado pastor Deure. Uma experiência profunda
Posso contar? Pode. Só um instantinho, só um parênteses, gente. Esse PicPay aí está o meu PicPay de Raimundo, mas é para que, se você deseja no coração honrar a unção na vida de Denise, você manda para esse PicPay, porque ela não tem PicPay, aí então manda para o meu e nós liberamos as ofertas para ela, como fizemos, né, com a irmã Conceição e outras pessoas, entendeu? Então tá o meu PicPay, mas as ofertas que entrarem, né, você bota lá para a irmã Denise. No PicPay nós vamos saber que é para ela, tá bom? A gente quer honrar a sua vida, Denise. A unção que você carrega. Tá certo, queridos? Pode continuar. Então, Vânia, eu fiz parte, né, com muita alegria e honra, um bom tempo da Igreja Verbo da Vida. E lá eu fiz o rema, e Deus assim me usou muitas vezes naquele lugar. O pastor Delry, homem de Deus, ele nunca negou o microfone para os profetas. Eu tive a honra de ser ovelha dele, né? Homem de Deus. E um dos cultos, o culto que é mais cheio, não lembro se foi o segundo ou o primeiro culto na época, eu não lembro. E ali, naquela noite, o pastor Delry estava à frente. E, de repente, o pastor Delry pegou o microfone e ele começou a falar em línguas. E ele falou em línguas por um bom tempo. E depois eu estava sentada assim, mais ou menos no meio da igreja. Eu não estava na frente, eu estava no meio. E eu procurava ficar assim, meio escondidinha sempre, mas tinha momentos que Deus me tomava no riso, na unção do riso, que não tinha como eu me esconder, né? E aí ele me chamou, ele disse, Denise, venha cá, faça o favor. Aí eu fui tremendo e temendo, porque eu não sabia o que era. E quando eu cheguei à frente, que cheguei e fiquei assim, ombro a ombro com ele, envergonhada, dizendo, Deus, o que é que vai acontecer? Aí ele disse assim, traduza. E me passou o microfone. Ai, meu Deus, que prova de fogo. Quando ele foi para me passar o microfone, eu disse, mas pastor Delry, ele disse, traduza, você pode. O Espírito de Deus está sobre você. Aleluia. E aí, irmãos, eu não sabia o que dizer. Mas quando ele me entregou o microfone, que eu peguei no microfone, que eu levei aos meus lábios, Deus começou a traduzir, a falar. Então foi algo muito profundo, me lembro como hoje. E assim Deus começou a me usar em profecia para traduzir. Você fala em línguas e Deus traduz. Então Amém. Foi algo assim que me marcou, é algo difícil, algo profundo que você precisa estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus, porque vai sair dos lábios de outro profeta para você interpretar o que Deus está querendo falar. Amém. E assim foi, né? E Deus, ele me dá assim, às vezes eu estou aqui em casa e Deus diz, ligue para alguém. E eu estou orando e fico, Senhor, mas ligar, e o Senhor ligue. E quando eu ligo, o Senhor começa a falar, o Senhor começa a revelar algumas coisas, né? E Deus tem feito assim na minha vida de uma maneira diferente. Às vezes, eu não sei se já é para eu responder essa pergunta, como é que acontece, não sei se é para responder agora. Pode ir falando. Pode falar. Pode, vai às vezes, Vânia, eu estou no culto e estou no meu lugar sentada. E o Senhor começa a me dar toda a profecia. Ele já me diz o que é que vai ser entregue para a pessoa. E eu chego na pessoa e eu começo a profetizar, entregar aquilo que Deus já me disse. Quando também acontece
de quando Deus mandar eu ir entregar algo para alguém, eu vou e quando eu coloco a mão na pessoa, eu levanto a mão para o alto, o Senhor traz a palavra profética. Amém. Então, é dessa maneira que Deus me usa também em sonhos, tudo por misericórdia, irmãos. Nós não temos nada se do céu não vier. Se Amém. O Senhor não fizer, nada nós podemos fazer. O profeta, ele vive só. O profeta, ele tem que tomar alguns cuidados, né? Ele tem que orar mais, ele tem que ler mais a palavra e ele sempre tem que estar em sintonia com o Senhor. Entendi. Eu desativei um pouquinho os comentários, porque a gente quer ouvir mais você, tá bom? Gente, se você também quer honrá-la e não tem PicPay, você pode entrar na bio do Verbo Salvador e lá tem a parte de ofertas. E tem lá oferta para a ministra. Aí você coloca que quer dar uma oferta para a ministra Denise e vai direcionar direto para a conta dela, tá bom? A gente vai colocar na conta dela. Denise, eu achei interessante quando você falou aí que chega culto às vezes e você percebe, né? Literalmente o que vai acontecer no culto, como também o que tem para entregar para alguma pessoa. Me diz uma coisa, isso requer muita ousadia. Você já tremeu nas bases, assim, de Deus dizer, eu quero que você diga isso para alguém, e você já disse, Deus, eu não vou não, e já se tremeu. Me fala um pouco sobre isso, porque a gente está aqui como se fosse uma aula, onde muitos de nós, né, eu mesma e muitos aí, estamos querendo aprender com os mais antigos, mais experimentados, né? E como é que você se comporta quando dá essa tremedeira? Você foge ou você diz na paz? Fala aí, dá umas dicas para o nosso povo aí. Vânia, há momento na nossa vida, nas pessoas que são profetas do Senhor, que a nossa vontade é fugir. Fazer como Jonas, né? Porque uma coisa é você dizer, Deus disse que vai te abençoar, Deus disse que vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai fazer isso, isso e isso, tudo de bom. É muito fácil você entregar uma profecia assim. Agora, a dura coisa é quando o Senhor lhe dá uma palavra profética, né, uma revelação profética, para você entregar para alguém que é de correção, que é para conserto, né? Que é para mudança de vida. Você diz, Deus, eu não vou não. E eu já tive experiência nessa área, várias. Mas eu gostaria, se fosse possível, de contar uma ou duas. Conta tudo, desenrola o rolo. Eu me lembro como hoje. E nesse dia, coincidentemente, estava minha amada Conceição e eu. Nós andávamos muito juntas, né? Eu, ela, Jandira, amada Jandira também, boca de Deus. E ali, Vânia, nós somos em um culto, não vou citar, claro, né, assim, nome, profeta, né? Tem ética, né? Questão de ética, né? E ali, nós somos a um culto. E quando chegamos nesse culto, vai eu e Conceição, e sentamos na primeira cadeira. E eu disse, eita, Jesus, vou sentar aqui. E eu fiquei, Conceição do meu lado, nós duas ali, intercedendo, com os olhos fechados, que nós, quando íamos, nós não conversávamos entre nós, ficávamos ligados para o que Deus queria para o momento. Muito bom. E naquela hora, Vânia, Deus disse para mim, estava o pastor pregando, e Deus disse assim para mim, diga para o meu ungido, que se ele não tomar posição, vou eu permitir
essa igreja se dividir. Eu disse, eita, meu papai, chegue aqui, eu não posso quebrar princípio, como é que eu vou dizer isso a esse homem? Mas ali tudo dentro de mim, caladinha. E quando eu estava assim, calada, a Conceição fez assim com o cotovelo em mim. Denise, eu disse, fale, Cissa. Deus está mandando dizer que ai de você, se você sair daqui sem entregar o que ele está mandando. Meu Deus do céu. E eu disse, papai, se é para eu entregar, crie uma oportunidade. Porque eu não posso quebrar princípio, eu não posso parar o teu ungido. Aí eu disse assim, Senhor, mas eu entrego quando acabar, eu procuro ele e entrego o que o Senhor mandou. O Senhor disse assim para mim, Vânia, muito forte. Não, você vai entregar agora, no meio da igreja, eu vou criar oportunidade, porque eu já falei com ele 10 vezes e ele não tomou posição. E eu disse, meu Deus. E quando eu disse assim, eu comecei a orar. Quando ela falou comigo, minhas pernas tremiam. Eu disse assim, então, se Deus está te mostrando isso, comece a orar, minha irmã, porque eu não sei como eu vou fazer. E aí foi eu ali tremendo e temendo na presença do Senhor e dizendo, Deus, tenha misericórdia, eu falo depois. E o Senhor disse, ai de ti, filha. E aí, naquele momento, ele terminou de ministrar. Quando ele terminou de ministrar, ele pegou o microfone, chamou a esposa dele e ele fez assim com o microfone para passar para ela. Quando ele foi passar o microfone para ela, aí o Senhor disse, é agora. Aí eu disse, meu Senhor, chegue aqui. Aí quando eu disse assim, aí eu levantei a mão. Quando eu levantei a mão, levantei o braço assim, aí ele não saiu de perto da esposa, porque na época eu não usava o véu, meu cabelo era curto, porque meu cabelo caía muito. Eu disse, agora? E aí ele disse assim, ele virou e disse, diga, irmã. Aí eu disse, meu Deus, eu disse, pastor, o Senhor mandou eu lhe entregar algo. Ele, diga! Aí quando ele disse assim, nesse mesmo tom que eu estou falando, aí eu disse, olhe, o Senhor mandou eu dizer ao meu pastor, ainda fiz assim, que se o Senhor não tomar posição, ele vai permitir essa igreja se dividir. Ele já falou 10 vezes e o Senhor não deu ouvido. Quando eu disse assim, instantaneamente, ele tomou o microfone de volta da mão da esposa e ele disse, vamos ficar de pé, igreja. E a igreja aí se levantou, a igreja dele. E quando se levantou, a passagem era no meio, era de um lado e outro, as cadeiras, e tinha um meio para passar. Aí ele começou a cantar. Vamos lá, igreja. Satanás aqui não pode ficar. Eita, tem que sair. Apontava para mim. Show, Satanás. Show, Satanás. E as lágrimas começaram a rolar. E eu dizia, Deus, e agora? Deus, eu não te pedi esse chamado. Senhor, o Senhor mandou eu falar. E eu dizia, e a igreja cantando, viu, com ele. E aí, minha irmã, eu dizia, Deus, e agora? O Senhor disse, sente. Eu sentei e ele cantando, e cantando, e cantando. E eu disse, pai, e agora? O que é que eu faço? O Senhor disse, sacuda a poeira do seu pé e saia. Que isso. Ai, Conceição, vamos, Denise, Deus está mandando a gente ir embora. Que era uma ligação assim, sabe, tremenda. E eu comecei a passar pelo meio da igreja, eu dizia, pai, esse povo vai me bater, porque eu ia andando e eles se virando para mim e dizendo, show, Satanás. E eu saí, e quando eu cheguei na porta, a Conceição disse, fique quieta, deixe com Deus, minha irmã. Eu fui para minha casa, ela foi para dela, quando eu cheguei em casa, eu me joguei no chão. Quando eu me joguei no meu quarto no chão, eu dizia, Deus, e agora? O Senhor disse assim para mim, filha,
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. E aí eu levantei dali do chão e passou um dia, passou 2, passou 3, passou uma semana. Quando passou uma semana, eu disse, Senhor, eu vou voltar lá. O Senhor disse, ai de ti, não volta àquele lugar. E aí eu me aquietei com um mês. Eu estava num supermercado, ouvi alguém me gritando, irmã Denise, e eu olhei para trás e quando eu olhei, foi uma irmã que ela disse, irmã, eu quero lhe dizer uma coisa, irmã. Eu naquele dia eu não concordei, mas eu não podia fazer nada. Mas eu quero lhe contar algo para edificar e aumentar a sua fé. Irmã, o pastor caiu e a igreja foi dividida. E com um tempo depois, Deus permitiu ele descer a cova e depois a esposa dele. É forte. E é difícil. É muito difícil. Essa foi uma das experiências fortes que Deus me deu, além de outras, né? Posso contar mais uma? Essa é rápida? Pode sim. E, gente, podem comentar, eu voltei, daqui a pouco, na hora da palavra, eu vou tirar de novo, tá bom? Não deixa de honrar a vida dela, ou pelo PicPay, ou pelo Verbo Church, né? Lá na bio do Verbo Salvador. Você entra lá, vamos honrar a unção maravilhosa na vida dessa mulher. Pode falar, querida. Aconteceu também, ministra, eu estava em um culto, não vou dizer aonde, porque esse é muito óbvio, se eu disser, todo mundo que me conhece, claro, né? E eu estava em um culto, e eu sentei atrás, estava sentada e assim, intercedendo. E quando eu estava sentada, o Senhor disse, filha, fique de pé e diga, põe a sua casa em ordem, porque senão morrerá e não viverá. Eu disse, meu Deus, para quem é isso, Senhor? Como é que eu vou dizer uma coisa dessa, se eu não sei nem para quem é? O Senhor disse assim para mim, quando você disser e você sentar, a pessoa vem a você, vai sentar atrás de você e vai perguntar, Deus te mostrou quem é? Aí eu disse, e o que é que eu digo? O Senhor disse, vais dizer que eu mostrei, mas que não é para falar. E aí eu peguei, falei como a pessoa, como Deus me falou. E ali eu fiquei intercedendo e o Senhor dizia para mim, essa pessoa, na época era noiva, e o Senhor me dizia que essa pessoa era líder, a pessoa era líder, o noivo era líder, e eles já tinham abortado 3 filhos. Oh. E ali eu chorei, e eu disse, Senhor, e agora? E o Senhor disse, quando acabar o culto, essa pessoa virá mais uma vez a você. E aí acabou o culto, terminou e tal, e quando terminou o culto, que todo mundo saiu, eu fiquei num cantinho com essa pessoa. E ela começou a me contar, ela começou a declarar o que tinha acontecido com ela, e eu chorava, era uma compaixão que eu dizia, Deus, e agora? E ela dizia, irmã, eu quero sair desse problema, me ajude. E naquele momento, irmã, o Senhor colocou no meu coração que eu teria que passar essa situação para o pastor, pelo fato dela ser líder. E ali eu conversei com ela, e foi numa época de eleição, e a pessoa, o companheiro, estava apto também de novo para ser líder de evangelismo. Entendi. E eu disse, Deus, e agora? E eu conversei, e eu fiquei, meu Deus, e agora? Me dê direção que eu não sei o que fazer.
E ali eu fui para essa reunião, e na reunião o nome dessa pessoa saiu para ser líder de evangelismo. E o meu coração chorava, sangrava, e eu dizia, Deus, e o Senhor dizia, vai permitir. E quando começou a reunião, votando nele, eu levantei a mão. Levantei a mão e disse, irmão fulano, não está apto para esse cargo outra vez. E aí queriam saber por quê e por quê, e assim o povo queria, porque queria ele. E aí o pastor estava à frente, liderando essa reunião, me chamou à frente. E ele perguntou por que eu não aceitava que esse irmão ele entrasse na liderança. E ali eu disse ao pastor, pastor, não permita no momento que ele entre. Quando terminar o culto, eu conversarei com o senhor. E ali eu conversei com o senhor, com ele, né? Quando terminou o culto, nós conversamos, eu passei para o pastor, e foi muito difícil, o irmão não assumiu, né? E ele, depois, ele ficou muito tempo sem falar comigo. E depois ele saiu da igreja, e eu nunca mais vi esse irmão e essa irmã. Não sei como eles estão, nem como eles estão. Então, amados, assim, o chamado profético é muito sério, é algo profundo. A Bíblia diz, ai daquele que diz que o Senhor disse sem ele dizer nada. Nós temos que ter uma vida de oração. E a minha vida de oração é a todo momento. Se eu saio, eu estou em oração. Amém. Se eu pego um ônibus, eu estou em oração. Houve momentos de eu estar dentro do ônibus em oração, e quando eu estava dentro do ônibus, o Senhor dizer, olhe para o outro lado. E eu olhar para o outro lado, ia passando algumas pessoas, eu dentro do ônibus. E o Senhor dizer, desça e entregue aquela pessoa que está lá. Eu dizia, meu Deus, eu nem conheço. Como eu vou fazer isso? E o Senhor dizia, desça. E eu descia correndo, e quando eu vi, eu estava diante da pessoa profetizando, e a pessoa no meio da rua chorando, e eu profetizando, e eu dizia, Deus, que loucura, tenha misericórdia. E aí, Deus falar profundamente a pessoas. Então, amados, eu fui taxada como louca na rua, pelo fato de eu andar na rua orando em línguas, e orando. Uma pessoa me chamou e disse assim, quero lhe contar algo. Eu fui na casa de uma amiga minha, e você passou, eu estava na casa dela, e quando você ia passando, a minha amiga me chamou e disse, ei, fecha a porta. Tá vendo essa mulher que vai passando aí? Ela é doida. Ela fala sozinha, ela passa direto aqui e fala sozinha. E a pessoa disse, não, ela não é doida, não. Quando ela está falando sozinha, ela está orando. Eu conheço essa mulher. E essa mulher é uma mulher de Deus. Pois é, eu fico pensando assim, sabe, Denise? Você falou algo tão profundo sobre a questão de se estar usando o nome de Deus em vão, não é? A igreja precisa urgentemente voltar ao temor, de não ficar dizendo, porque Deus me disse, porque Deus me mandou fazer isso. Quantas vezes nós que pastoreamos, né, eu junto com meu esposo, pessoas dizem assim, porque Deus me disse que acabou meu tempo, Deus me disse que é para eu sair desse departamento, quando na verdade é a vontade da pessoa, quando na verdade a pessoa não quer ser corrigida, não quer receber uma correção, uma instrução. Então a melhor saída é Deus me diz. E você falou algo muito crucial, sabe? Não usar o nome de Deus em vão. O profeta e aqueles que estão aí, a grande maioria, se não tem um chamado com uma unção profética, porque existe a diferença entre o ofício profético e você fluir na unção profética. E essa live tem esse propósito, despertar tanto os chamados como também as inspirações proféticas. O mestre, quando estiver ensinando, né, falar de forma profética, deixar a inspiração profética.
né, fluir, o evangelista está pronto para isso, ganhar alma e, ao mesmo tempo, ser usado em uma unção profética. E, lamentavelmente, tem muitas pessoas, Denise, né, no nosso meio, no meio cristão, que não hesita em citar, em usar o nome de Deus, né, não sabendo o peso, né, o pecado que está cometendo. Porque nos 10 mandamentos, né, e os 10 mandamentos se resumem em um só, né, que é amar o seu Deus de todo o teu coração e tudo mais, né, a lei se resume nisso, mas um dos mandamentos dos 10 mandamentos é não usar o nome de Deus em vão, né, e as pessoas têm usado. Gente, eu conheço pessoas que casou por profecia, porque alguém, por exemplo, você é uma mulher de peso, você é uma mulher que quando fala as pessoas respeitam. Imagina você chegar para alguém e dizer, olha, Deus mandou você casar com fulano. Rapaz, vai ser poucas pessoas para dizer, não, Denise está mentindo. Porque você já tem, né, um respaldo. Né? O pastor Delry mesmo te admira, te respeita, nós aqui também. Então você tem um respaldo de pessoas, né, que de respeito. E o que você falar, Denise, em nome de Deus, as pessoas vão dizer. Se você chegar e ligar para alguém, olha, Deus me mostrou um sonho que você vai pagar a minha conta de energia esse mês. Quase, eu acho que pouquíssimas pessoas vão se negar, porque acredita no que você fala. Então, é muito importante, queridos, você que está me ouvindo, né? Atentar para o que Denise disse. Cuidado em falar o nome de Deus em vão. Porque, Denise, os profetas precisam voltar, olha bem o que eu estou falando, a ser credibilizados. Entendeu? A gente precisa voltar a ser acreditado. Amém? E uma coisa interessante que você falou, as esquisitices de um profeta, de viver orando. Eu, às vezes, sou taxada assim, ela só vive orando. Já sei, se eu perguntar uma coisa para ela, vamos orar. Gente, porque é Deus que é a nossa fonte, né, Denise? A gente vai falar alguma coisa se Deus não mandar. Podemos cair em espírito de engano. Não é verdade? Exatamente. Quantos profetas entrou em espírito de engano por querer dar respostas a tudo? Nem sempre nós temos respostas. E aí, falando nas esquisitices, que eu vou dar a palavra para você, você vai agora ministrar o que está no seu coração. É esquisito a gente estar orando. E o que dizer do profeta Isaías pregar nu por 3 anos em Jerusalém? O que dizer do profeta João Batista? De ir para um deserto comer gafanhoto e mel silvestre e andar com aquela roupa de couro. O que dizer de Elias? Do profeta Elias. Imagina, aí é que seria esquisitice. Eu já vejo tanto avanço nos profetas, né? Cabelo cortado, né? Arrumada, né? Cada um do seu jeito, do seu modo. Então, imagine se Deus disser aos profetas, olha, vocês precisam voltar, né, a fazer isso e aquilo. Gente, o pastor, por exemplo, Márcio Valadão, uma época da vida dele, Deus mandou ele andar em Belo Horizonte inteiro de pés descalços, profetizando. Qual foi o resultado? A grande igreja que tem hoje. Ouviu uma instrução profética. A gente tem que estar pronto, querido, para essas coisas inusitadas. Olha aí, Sheila está dizendo, Osés que casou com uma prostituta. E aí? Gente, o profeta tem que entender que não pode andar no convencional, não. Se andar no convencional é um mero cristão. Mas, Denise, o nosso povo é seu. Eu quero que você fale coisas do seu coração. O que é que Deus tem te mostrado para esses dias? Para essa nova fase da igreja pós-pandemia? Fale. E se você tiver direção de profetizar, tem gente aí precisando uma palavra de Deus. Libera aí tudo que você tem, tá bom? Antes eu quero contar, você tocou em casamentos, né? Quantos casamentos destruídos porque recebeu uma profecia de que esse casamento era de Deus. Eu tive uma experiência muito forte sobre isso, uma vez que uma pessoa estava para casar. E aí, oh meu Deus. Fala! E quando tava aquela coisa, vai casar, Deus me levou a essa pessoa, ao casal. E
Deus me usou em profecia e disse que não estava nesse negócio faltando um mês para o casamento. Eita, meu Deus. Oh, meu Deus, como é difícil. Faltando um mês para o casamento, disse que não estava nesse negócio e que ai deles se eles casassem, porque mais tarde ele escolheria os frutos negativos desse casamento. Então, ministra, aconteceu que eu notei que o casal não recebeu a profecia, porque infelizmente nós sabemos que quando a coisa é boa, todo mundo aceita fácil. É muito fácil aceitar o que é bom, né? E ali, quando eu falei para aquele casal, algumas pessoas se levantaram contra mim, inclusive o casal. E aí, certo, e eu fiquei no meu canto, fiquei orando pela pessoa, e o Senhor me dizia assim, filha, não ore mais, porque a pessoa vai cair em desobediência. Ela decidiu, entre eles, decidiu que irá casar e você não pode fazer nada. E eu fiquei muito angustiada, eu me entristeci muito, porque meu coração chorava e eu dizia, Deus, mais um casamento destruído. E ali chegou um mês do casamento. No dia do casamento, amada, a noiva, ela desmaiou dentro da igreja. Desmaiou, mas ela casou. Casou e foi um casamento turbulento, um casamento turbado, foi sofrimento para os dois. E eu dizia, eu não posso fazer nada. E ficou de um jeito que quando eles me viam na rua, o casal, eles não falavam comigo. Eles desviavam o caminho. E ali, hoje, eles são separados, eles ainda viveram um ano com muita dificuldade. E depois de um ano, eles se separaram. Então, é muito sério esse negócio de profecia para casamento, irmãos. Cuidado com a profecia que você recebe. Nesses últimos dias, Vânia, nós temos visto muita gente profetizando, dizendo que é de Deus. Se você entrar na internet, se você entrar no Face, o que mais você ouve e vê são pessoas em live profetizando, pessoas dizendo que Deus falou, são profecias, coisas esquisitas. Tem aqueles que você sente que é de Deus, que tem o comando de Deus, mas tem aqueles que querem se promover, que tem cobrado, que tem estipulado valores altíssimos. E isso, infelizmente, isso tem deixado os verdadeiros profetas, né, do Senhor abalados, sem coragem de falar, porque vem a credibilidade, infelizmente, ela é assim, duvidosa, né? Pelo fato de pessoas se intitular como um profeta e falar aquilo que não é do Senhor. E como eu já citei, ai daquele que diz que o Senhor falou aquilo que o Senhor não falou. Verdade. Né? Eu gosto muito do profeta Jeremias 1:5, quando Deus chama ele e ele diz, Senhor, eu não sei falar. Né? E o Senhor diz a ele diz que é como um menino, e o Senhor manda ele falar que aonde ele for, né? Ele vai profetizar, ele fale aquilo que Deus mandou. Amém. Né? E Ezequiel também fala, quando manda falar, fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. E nesses últimos dias, nós temos
visto profetas rebeldes, profetas que querem se promover, pastores rebeldes, pastores que querem se promover. Hoje você vê em cada esquina um pastor que foi consagrado aleatoriamente, sem nem ter um chamado. Porque eu me lembro de uma vez quando o pastor Delry estava ministrando e ele dizia, há um tempo para você entrar no chamado, há uma preparação. Muito então, bom. não é só assim, há uma preparação, né? Deus quer forjar o seu caráter primeiro, Deus quer mudar o seu temperamento, Deus quer mudar a sua vida, Ele quer tirar algumas coisas que não condiz com a palavra do Senhor, né? Quantos profetas aí que têm profetizado, assim diz o Senhor, quando o Senhor não diz nada. Infelizmente, amados, é tempo usar dos dons para se promover, usar dos dons para conseguir bens materiais. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Eu passei por uma situação a qual uma pessoa me ligou e disse assim, olha, missionária, eu quero que você ore por mim para ver o que é que Deus vai falar para mim. Eu disse, você errou a pessoa, porque eu não sou guru, porque tudo que nós temos vem do Senhor, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes, em quem não há dúvida nem sombra de variação. Então eu de mim mesma, eu não tenho o que te falar, eu não tenho o que dizer, se do Senhor não vier, eu não posso falar nada. Mas eu quero dizer para alguém que está aí nessa live, nessa hora. Sua vida está fora do altar. Eu quero te dizer, minha irmã é uma mulher, cuidado. Volte à posição. Você tem sido assediada e você tem gostado. Alguém, um homem, tem te assediado e você tem gostado do que você está ouvindo. Eu quero dizer, você está ao ponto de cair no abismo. Levante enquanto há tempo. Deus está te dando oportunidade nessa manhã de você sair, porque Deus tem planos para a sua vida. Deus tem coisas profundas para a sua vida. E o pior de tudo isso, que essa pessoa, ela é casada. Grande é. Você precisa tomar posição urgente, porque se você não tomar posição, você vai cair e dura será a queda. Coisas terríveis vão surgir na sua vida e você pode até morrer. Então, assim diz o Senhor, mulher, é hora de você tomar posição e voltar à posição que o Senhor quer que você esteja. Assim mesmo, tem uma mulher que tem andado angustiada. Ela não sabe o que fazer. Ela diz, Senhor, não há mais esperança para mim. Não há mais alegria. Eu vou desistir de viver. Eu estava orando tudo isso, Deus me falou antes da live. Eu vou desistir de viver, eu vou tirar a minha própria vida. Nessa hora, nós declaramos falência de Satanás contra a sua vida. Vida de Deus dentro de você. Em nome de Jesus, minha irmã, Ranaie, Remanahá, Shekantaia, Ramanahai. Deus tem algo profundo com a sua vida. Não deixe Satanás destruí-la. Não deixe Satanás fazer o que ele quer da sua vida, porque Deus
te ama e Amém. Ele vai te levantar. Você sozinha não pode fazer nada, mas o Senhor pode mudar a sua história. Amém. O Senhor pode mudar a sua história. Agora eu quero dizer para você, ministra Vânia, Ranache, Ranacha, Ramanahai. Onde tu passa, mulher, há uma inveja muito grande. Andai, canta, Ramanacha, Ramanahai. Tu é a minha boca, tu és ousada. Ranachei, canta, Ramanachei. A inveja. Quantos dizem assim? Quem é ela? Quem é ela? Ranasha Ramanahai. Tu és filha do Deus Altíssimo. Ranashei, anda Ramanahashei. Sabe por que eu contei contigo, filha? Renashei, canta Ramanahai, porque tu não tem medo. Tu fala e não se cala. Xeramanai, Aramanahai. A inveja até do teu casamento, viu, filha? Ranachei, Remanahachei, canta Ramanahai. Até do teu casamento. A inveja, mulher. Ranachei, canta Ramanahai. Tu és minha, Renachei. Ai daquele que se levantar contra ti. Anda Ramanahachei, porque eu te chamei e tu disse sim. Eu te sarei e tu disse eis-me aqui. Anda Ramanahachei, as nações eu te dei por profeta. Por isso vá, fala e não te cala. Muitos têm até dito, para que essas lives? Me obedece tão somente, Andaramanaachei, porque eu vou te honrar mais, filha. O teu povo será conhecido muito longe, Renache, canta, Ramanahai. O teu ministério vai impactar outros ministérios. Porque eu posso contar contigo, mulher. Eu sou na tua vida e não há outro. E eis aí a minha palavra, a minha paz, a minha graça, que é favor imerecido, que somente te basta para tu prosseguir e avançar. Então, amados, é tempo. É tempo. Existem muitos profetas aí que estão assistindo, mas profetas covardes, profetas a qual o Senhor tem falado, e você tem recuado, você tem dito, como eu vou falar isso? É coisa profunda, é o profundo mesmo. É para isso que Deus te chamou, para ser boca de Deus. Vanessa, você é boca de Deus. Muitos têm olhado para você e têm dito, ela é tão brincalhona. Filha, nessa tua simplicidade, eu tenho falado, não temas. Amém. Não temas, Charanahai, eu tenho te revelado coisas grandes e eu vou cumprir, filha. Aquieta o teu coração, aquieta. Nesses últimos dias há uma inquietação dentro do teu coração, mas eu vou tirar, eu vou suprir em todas as áreas as tuas necessidades. Amém. E eu vou te levantar, Ranachei, cantai a Ranachei, nesses últimos dias, para esse tempo difícil, eu vou te levantar, filha. Eis aí Amém. A minha palavra e a Amém. Minha paz, que somente te basta. Nós temos 50 segundos. Gente, palavras nos faltam. Oh, meu Deus. A unção foi perceptível. Eu tenho certeza que alcançou todos.
Eu quero agradecer Sandrinha, minha irmã, tá aí. Pastor Janduí, Sheila, Maísa também entrou, grandes mulheres de Deus. Karen, Larissa, né? Tantas pessoas. Eu não sei quem é essa Vanessa, mas receba o que Deus mandou. Gente, não deixa de honrar a unção dessa mulher. Se você não sabe como, passa um zap para mim, eu pego a conta dela e você deposita lá, tá bom? Denise, muito obrigada. Você foi boca de Deus nessa 1 hora. E Deus vai te A honra é recompensar minha. grandemente. Breve nós vamos Muito querer você obrigada. aqui pregando, tá bom? Amanhã, Tá Juliana certo. Borba. Depois, Juliana, Janaína. Queremos também...